E vamos lá, mais um exercício sobre potência elétrica. Vamos lá. Esse modelinho aqui que eu já fiz, tá? O desenho mais específico, é referente ao enunciado que aparece ali agora. Tá? Então tá lá o enunciado. O que ele fala? Fala sobre duas lâmpadas ligadas numa mesma rede elétrica de 220 volts, que essas lâmpadas são lâmpadas incandescentes. Vou fazer um desenhozinho ali também, tá? E essas lâmpadas incandescentes, elas têm um filamento, e ele vai falar que os filamentos das duas lâmpadas são feitas de mesmo material, tem o mesmo comprimento, mas que uma delas que um filamento é mais grosso que o outro, que uma das lâmpadas tem um filamento mais grosso que o da outra lâmpada. Vamos fazer essa análise. Vamos lá. Primeiro, olha esse dispositivo elétrico. Isso aqui é um resistor de chuveiro. Não é o filamento de uma lâmpada, mas você vê que é um metal todo enroladinho. Eu posso chamar isso aqui de filamento também. Esse metal todo enroladinho tem um comprimento, uma espessura, que nós trabalhamos a área de secção transversal, é feito de um determinado material. Então você já conhece esses filamentos. Vamos colocar aqui, eu tenho L1 e L2. Então, por exemplo, eu tenho aqui o L1, a lâmpada incandescente 1. Essas lâmpadas incandescentes são lâmpadas que atingem grandes temperaturas. Tá? Então, o que acontece? Esse filamento aqui, ó, ele tem o quê? Um comprimento. Ele é feito de um determinado quê? Material. Certo? E ele tem uma área de secção transversal. Certo? Isso faz com que, se eu pensar naquele filamento como sendo um pedaço de fio, ele vai obedecer à segunda lei de Ohm. Então esse filamento ele tem uma resistência elétrica que depende do material que ele é feito, depende do seu comprimento e depende da sua área de secção transversal. Tá? Então cada uma dessas lâmpadas tem a sua resistência. Por exemplo, qual seria a resistência da lâmpada número 1? Vai ser Rho vezes L sobre A1. Qual a resistência da lâmpada número 2? É Rho vezes L sobre A2. MV, por que você não colocou Rho1, L1, Rho2, L2? Porque no texto ele diz que são feitos do mesmo material e têm o mesmo comprimento. Certo? Agora, por exemplo, ele disse, deixou no texto, que a lâmpada 2 tem um filamento mais grosso que o da número 1. Então eu posso aqui dizer que a área de secção da número 2 é maior do que da número 1. Ok? Vamos fazer o seguinte, para ficar fácil, tá? Só para que nós possamos entender melhor as opções que nós vamos trabalhar. Vamos inventar, dizer que o A2 é 2A1. Para ficar fácil, ó. Aí o A2 é maior do que o A1. O A2 é maior do que o A1. O 2 é mais grosso, né? O filamento é mais grosso que o número 1. É o que está no texto. Então, se eu fizesse aqui, ó, eu teria a seguinte relação. Quem seria o R1? Vou repetir aqui. R1 vai ser Rho L A1. De acordo com o meu exemplo ali escolhido, aquele número que eu escolhi, quem seria o R2? Rho L sobre 2A1. Aí você consegue enxergar aqui dentro, ó, o R1, tá vendo? Tudo isso aqui é o R1. Então quem seria o R2? O R2 seria R1 sobre 2. Ou seja, vamos lá, a minha lâmpada que tem um filamento mais grosso, ela tem uma resistência menor. As duas lâmpadas, vamos agora na parte do circuito, estão ligadas com a mesma DDP. Ó. Ou seja, se eu chamar esse ponto aqui, por exemplo, de X, chamar esse ponto, por exemplo, de Y, eu posso trazer o ponto X para cá, posso trazer o ponto X para cá, porque quando eu passo por fios ideais, não tem consumo, né, de energia, não tem nem potencial sendo elevado e nem queda de potencial, o potencial elétrico pode ser repetido ali nesses pontos. Tá? O Y eu posso trazer para cá e posso trazer para cá. Então, por exemplo, qual é a DDP entre X e Y? 220 volts.
Essa lâmpada está entre X e Y, então ela trabalha com 220 volts. Essa aqui também está entre X e Y, trabalha com 220 volts. Então, quando eu for calcular, por exemplo, a potência das duas, qual seria a potência da número 1? U entre X e Y, que é o 220 volts, dividido, né, ao quadrado, dividido por R1. Qual a potência da 2? Fazer aqui do lado, ó. Vai ser quem? U entre X e Y ao quadrado sobre a resistência da 2. Como o XY ao quadrado é igual ao XY ao quadrado, eu posso já fazer aqui a seguinte relação. P1 vezes R1 é igual a quanto? P2 vezes R2. Como R2 é R1 sobre 2, vou substituir. R1 é 2R2. Então ficou P1 vezes 2R2, que é o R1, ó, é igual a quem? P2 vezes R2. O R2 eu vou simplificar. O que sobra? Que a potência da 2 é o dobro da potência da 1. Então, por exemplo, a número 2 consome o dobro da energia no mesmo intervalo de tempo que a número 1. Então, ela vai ter um brilho maior. Então, qual das duas lâmpadas vai brilhar mais? A número 2. Aquela que é mais o quê? Grossa. Que tem um filamento mais grosso. Tá? O porquê disso? Porque essa lâmpada que tem um filamento mais grosso, ela tem uma menor o quê? Resistência. E você já conhece a aplicação matemática. Ó. Eu vou ter uma corrente elétrica total saindo do meu gerador, do meu circuito. Essa corrente vai se dividir em I2 e I1, mais a divisão da corrente elétrica para aparelhos que estão em paralelo, tá? É de que maneira? A maior corrente vai para a menor resistência. Quem tem menor resistência? R2. R2 na resistência menor. Então a corrente I2 é maior. E quando eu trabalho aquela outra equação de potência, eu consigo até enxergar isso com certa tranquilidade. A potência também pode ser calculada por RI quadrado. Lógico que o R aumentou, o R diminuiu, mas quando eu falo que a proporção do I e do R para o maior vai uma corrente menor, mas esse cara está elevado ao quadrado, esse quadrado faz uma grande diferença para eu entender a potência. Tá bom? Então aqui, ó, se essa lâmpada aqui, L1, tem uma resistência maior, que o 2 passa multiplicando, a corrente que passa nela é menor, ela brilha menos. Tá? Um detalhe muito importante que é um dos itens para você fazer análise. Num circuito em paralelo, qual é o DDP desse cara aqui? DDP UXY, né? É o 220. A desse, 220. Se eu desligar essa lâmpada aqui, imagine que eu tenho um chaveamento aqui, um interruptor. Se eu abrir esse interruptor, essa daqui continua trabalhando com 220, então ela não vai passar nem brilhar mais, nem menos. Aparelhos em paralelo têm esse grande, né? Essa grande facilidade, essa grande virtude, vamos usar esse termo. Os aparelhos em paralelo, eles são independentes. Se eu desligar a lâmpada do meu quarto, não vai alterar o brilho da lâmpada da minha sala, que está na minha sala, porque elas estão em paralelo. Ok, galera? Então você vai agora ler as opções com bastante tranquilidade. Tá? Tem uma das opções que fala que ao ligar uma, desligar outra, ou queimar uma, queimar outra, afeta o brilho. Mentira, estão em paralelo. Se tivesse em série, ao queimar uma ou desligar uma, desligaria tudo, né? Porque teria apenas um único fio ligando todo mundo. Tranquilo? E depois você vai procurar o gabarito que vai me dar a relação da potência 2 ser 2 vezes maior do que a potência número 1. Ok, galera? Tudo tranquilo? Se você gostou da resolução desse exercício, das aplicações, principalmente para enxergar quem é diretamente, inversamente proporcional, visualizar a ideia de um quadrado lá em cima, que acabou não precisando usar, mas aqui eu já posso buscar o I ao quadrado para me ajudar a interpretar a potência, coisas que principalmente os vestibulares adoram cobrar, visualizar quando que aumenta uma coisa, quando que diminui outra, quando que aumenta uma coisa, quando que aumenta outra. Aqui eu mantive constante o Rho e o L, então o R e o A se tornam inversamente proporcionais, então aquela que é mais grossa tem uma resistência menor, e aí eu vou buscando. Se você começa a enxergar isso e treine isso para ganhar velocidade, você vai perder menos tempo na hora de uma prova, né, de um exame, de um vestibular. Tranquilo, galera? É isso aí. Curta o vídeo, inscreva-se no canal,
Participe, divulgue isso para os seus amigos. Grande abraço, galera.